Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edsepol e conosco é o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h24. Meus irmãos em Cristo, hoje nós temos uma lição maravilhosa para juntos meditarmos nessa linda palavra. Hoje nós vamos meditar em cima de Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Eu vou ler aqui, que é uma leitura bem interessante, empolgante e rápida. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos muitas lições interessantes. Por quê? Hoje nós vamos falar o dom de Cristo que excede a herança adâmica. Os irmãos sabem que a herança adâmica, ela trouxe malefícios, trouxe prejuízos, trouxe morte, trouxe o salário ruim, que ninguém gostaria de recebê-lo. Também nós iremos ver desses dois homens, os dois atos e os dois resultados, e também nós vamos descobrir nesse texto que nós temos 4 tipos de reis, ou de rei, que quer reinar, que tenta reinar, e nós vamos descobrir um pouquinho sobre eles. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz assim: concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos pecaram, isso sem uma exceção. Então, nós vamos ver aqui a figura de Adão. A figura de Adão, ele foi o primeiro homem, todos somos sabedores, o pai de toda a raça humana, pois foi ele que introduziu, foi através dele que foi introduzido a morte por meio do pecado. Já nós temos Cristo, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, chama o
o primeiro homem foi formado do pó da terra, e ele o chama de Cristo de o segundo homem dos céus. Algumas versões chamam de primeiro Adão e chama Cristo de o segundo Adão. E aí o segundo Adão, ou o segundo homem, que é dos céus, ele trouxe vida mediante justiça. E aí nós vamos ver em todos esses detalhes mais à frente, mas nós vamos entender, até mesmo na lição passada, na aula passada, na quinta-feira passada, nós vimos que até o versículo 11, Paulo tratou do pecado ou dos pecados como plural. Ele tratava de modo coletivo. Já a partir do versículo 12, que é de onde nós vamos estudar, ou lemos, ele trata do pecado de maneira singular, pastor Divino Bispo, de maneira singular, já não mais pluralizando. E aí nos capítulos 5 a 8, ele vai tratar, ou ele vai ter o pecado como personificado, como algo que tem vida, ou algo que toma posse, ou algo que tem movimento. Porque o pecado não é meramente uma ação, é como se fosse uma pessoa que ele pode entrar, ele pode reinar, ele pode dominar as pessoas, ele pode enganá-las, matá-las, e ele também pode habitar nelas e levá-las à fase ou a fazer coisas contra a vontade das mesmas. Então, Paulo vai trazer uma personificação a esse negócio chamado pecado, que nós não vemos, que não dói, que aparentemente não machuca, e aí é algo que Paulo vai nos ensinar nesta noite. O senhor está sem retorno aí, meu amigo. Então, Paulo vai mostrar que o pecado tem vida, pastor Divino. Interessante, pastor Eudes, a força e o alcance que essa ação de desobediência de Adão formou, como diz a Bíblia aí, a ponto de alcançar todos vivos naquela época, não é? E todos que nasceriam em qualquer época. Que coisa, né? A gente, às vezes, é a força de uma ação contra um propósito de Deus, contra a vontade de Deus. E, às vezes, eu penso que Adão nunca pensaria, né? Que a consequência seria tão catastrófica assim, né? No mundo espiritual. E interessante que é o que a gente não pensa hoje também, né? Que coisa, né? Às vezes você comete uma ação contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus, e nunca pensa que no futuro, né, vai gerar tanta consequência, e às vezes é o que acontece. Então, primeiro eu vejo aqui a força, o poder que essa ação teve na humanidade daquela época, na humanidade hoje, e terá em todo. Isso foi tornou como impregnado no DNA do ser humano, né? E o que a Bíblia diz aí, que nós vemos aí, assim que Adão pecou, é como se todos tivessem pecado. Todos que daquela época que vão nascer, vai levar a culpa, porque Adão era o protótipo, né? Ouvindo o senhor aí, a gente traz alguma lição bem interessante e prática, porque às vezes alguém erra e fala, não, mas o meu erro foi só na minha casa, foi só na minha família. Eu entendo que o princípio de Adão foi mais ou menos isso aí, pastor, porque era só ele e sua família. E aí, olha o prejuízo que aconteceu, porque ele falha, aí passa para o filho, passa para o neto, e aí vem gerações afora. É mais ou menos por aí os nossos atos também, meu pastor. Eu lembro que a Bíblia diz assim, se alguém tem que reclamar, reclame-se do seu próprio pecado. Após o pecado de Adão, qualquer mal, qualquer desastre, qualquer coisa de ruim que acontece na humanidade,
Não tem outra culpa. Foi o pecado de Adão, o pecado do ser humano, o pecado da humanidade, né? Que coisa. E aí, meu pastor, olha esse tal do pecado, veja. É como se fosse uma pessoa. Paulo personifica e com muita precisão. Quando ele diz que o pecado pode entrar. Lá em Romanos 5, versículo 12, ele fala assim que, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, ou seja, ele entrou no mundo. Por meio de quê? Por meio de um homem. E aí ele diz, e pelo pecado, a morte. Aí você percebe uma movimentação desse negócio chamado pecado, né? Eu lembro que Paulo disse que o aguilhão da morte é o pecado, né? Quer dizer, a corrente da morte é o pecado. É invisível, mas real. E é interessante, pastor Eudes, o que esse pecado... Eu me lembro que Davi disse assim, o salmista diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Alguns falam, não, é porque o nascimento dele foi de um ato pecaminoso dela. Não é por isso, não é por esse lado que eu vejo. Eu vejo é porque a pessoa já nasce, a Bíblia diz assim, a estultícia está no coração da criança. O que é estultícia? Maldade. Então que ele já nasce com essa maldade. Eu lembro que Tiago falou assim, Deus não tenta ninguém, Deus não é autor da maldade. Aí diz lá assim, mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, né? Quer dizer, está dentro da pessoa, foi anexado, né? Dentro do ser humano, ele já nasce com esse desejo absurdo de pecar. Que coisa. E aí, esse tal de pecado tem mais um domínio, ele reina. Porque Romanos capítulo 5, versículo 21, ele diz, para que assim como o pecado reinou na morte. Que coisa. Como é que pode algo que não é palpável ter domínio? Porque rei, o reino, o reinar é ter domínio. É ter domínio. E eu digo, na situação de pecador praticante, não regenerado, ser simplesmente um súdito desse negócio chamado pecado. E aí alguém diz assim, não, eu sou o senhor do meu destino. Como assim? Alguém fala assim, não, eu só faço o que eu quero. Não é bem assim. Porque se alguém fizesse o que queria, por certo, não faria muitas coisas que é feito no oculto, pastor Divino. E a Bíblia diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? É o rei reinando, né? Só é livre se o filho libertar. E diz mais lá a palavra de Deus, se alguém é vencido por outro alguém, ele se torna escravo daquele que o venceu. E aí, então, como o pecado, o desejo carnal venceu, a pessoa se torna escravo mesmo. Não tem como. E aí, além dela ser rei, Paulo ainda esclarece mais, ela domina as pessoas. Paulo vai deixando bem claro, porque alguém pode falar assim, não, rei, não dá certo esse negócio. Mas Paulo vai esclarecendo mais. Ainda em Romanos 6,14, ele diz, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, já falando para os regenerados em Cristo. Se ele já não poderá exercer domínio sobre vós, é porque o mundo jaz preso nesse domínio. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que coisa. E aí Paulo, ele continua dizendo ainda mais, que esse pecado, ele engana as pessoas e as mata. Que coisa. Lá em Romanos 6,14 diz, porquanto o pecado não poderá, Romanos 7,11, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, que coisa, e ele é astucioso, né? Valendo-se do mandamento, ou seja, na brecha de um mandamento, iludiu-me, Paulo dizendo, ele enganou-me, e por meio dele me matou. Que coisa. Eu lembro do apóstolo Paulo falando que ele não fazia o que queria fazer, não é? Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que ele não queria, ele fazia. E de forma que ele disse assim, com o espírito eu sirvo a lei de Deus, com o corpo eu sirvo a lei do pecado. Não é que ele andava pecando, né?
mas é que ele sentia a força do pecado na própria carne. E enquanto estivermos aqui, mesmo que você seja o crente mais fiel, crente que tenha comunhão com Deus, mas você vai sentir na carne essa força do pecado. Essa resistência, né? Essa luta na tentativa de tomar o domínio, né? E lembra que o apóstolo Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: o espírito guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o espírito. Qual a finalidade? Para que a pessoa seja escravizada, né? No caso, para que a pessoa não faça o que quer. Que coisa. Quer dizer, se você der força e lugar ao Espírito Santo, ele vai vencer a carne, e você vai andar no Espírito e fazer a vontade de Deus. Mas se você der lugar à carne, com certeza ela vai vencer e a pessoa vai ser dominada. E o pecado tem essa capacidade de reviver, porque em Romanos capítulo 7, versículo 9, Paulo esclarece isso, que ele diz a partir do versículo: antes eu vivia sem lei, ou sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. Ou seja, ele tem essa capacidade, né, pastor, de reviver a velha natureza. Ela está latente sempre, né, na luta. Por mais que você pense, não, agora aniquilei, agora eu prendi, trancafiei, mas essa velha natureza, ela tem uma tendência a querer reviver. E é interessante que o homem carnal, e às vezes ele não detecta essa natureza de pecado, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento, né? O desejo do inimigo qual é? Que o ser humano peca e pense que não tem problema, que não está pecando, é tudo normal. E ele vai ver o resultado disso tudo, a consequência lá na eternidade, né? É desse jeito. Então, veja que o pecado, ele é personificado, como disse, como Paulo nos coloca no livro de Romanos, e também nós vemos que o pecado é antigo, não é coisa da atualidade, porque na sequência no versículo 13 do capítulo 5, Paulo escreve: porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Que coisa, que longevidade terrível, né? Já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, ele não era computado, ele não era contabilizado. Ele estava na surdinha, pastor Divino Bispo. Reinando, como dizem, reinando. Ele estava, quer dizer, nadando de braçada, né? Não tem nada para me corrigir, não tem nada que force o homem a lutar contra mim. Ele estava totalmente à vontade. E ainda hoje, o pecado, tal como o seu mentor, ele trabalha no oculto, não faz questão de aparecer. E aí, enquanto Deus, o Senhor, não nos revela a presença dele através da sua palavra, ele continua forte e não faz questão, pastor, de publicidade. E você fez me lembrar de uma coisa. Jesus falou assim, que eles não queriam vir a Jesus porque as suas obras eram más, quer dizer, vivia pecando. Porque aí Jesus diz: porque a luz tudo revela. Então, eles não querem vir a mim porque vivem pecando e querem ficar nas trevas para a escuridade, as trevas, encobrir. Meu Deus, se algum pecador, todos nós somos pecadores, mas se algum que ainda não fez pacto com Deus está ouvindo isso, a Bíblia diz assim que está escondido? Está, mas todas as coisas estão aparentes, nuas e patentes. Quer dizer, nada se esconde de Deus. Ele vai revelar as coisas ocultas, vai passar como se um filme aqui, assim, da vida da pessoa, e todas as coisas, por mais vergonhosa que seja, vão ser reveladas, porque Deus não vai deixar nada passar. E a Bíblia diz assim, o salmista diz assim: eu vou esconder de Deus nas densas trevas. Aí a Bíblia diz: as trevas para ele é como meio-dia.
Quer dizer, as trevas escondem os pecados, não é? Do ser humano, mas não de Deus. E aí, meus amigos, não tem jeito. O negócio é correr para Jesus mesmo, viu? Daqui a pouquinho nós vamos continuar com essa bela lição, porque agora nós vamos para um rápido intervalo, porque agora são 10h44. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edson Poi, conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h45. E aí o tal do pecado é antigo. O tal do pecado é desde o Éden, desde quando o mundo é mundo, né? Porque nós vemos isso lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 7 a seguir, quando se diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus falando a Caim, né? Entretanto, se assim fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo, pastor Divino. Veja que mesmo não existindo a lei para focar, para dizer quem era ela, mas o próprio Deus já alertava Caim: olha, tem um negócio aí chamado pecado que está na tua porta. Ele está batendo na tua porta. Olha, cuidado, porque se ele entrar, ele vai te destruir. E olha aqui, nós estamos falando lá de Caim, já o filho primeiro, né, de Adão. Acho que antes da lei, o que prevalecia era o temor a Deus. O temor a Deus fazia com que a pessoa detectasse o pecado, né? O erro, aquilo que contrariava Deus, que era tido como pecado. Verdade. Então, pecado é coisa antiga. Mas o Senhor nunca, pastor, nem nesse momento aqui, ele abandonou o seu feito, né? A sua criatura. Desde aqui, mesmo o homem já fora do jardim, já fora da sua proteção, daquele ambiente doméstico, ambiente seguro, ainda assim o olhar de Deus continuava sobre esta família. Que amor belo. Aí ainda em Gênesis capítulo 6, versículo 5 a seguir: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito. Olha só, olha Deus monitorando a evolução. Se nós fôssemos nos nossos dias hoje, nós estaríamos talvez vendo um gráfico de evolução, né, do mal. Somente porque tudo do ser humano estava inclinado à prática, a fazer o mal. E aí isso trouxe uma preocupação a Deus. Ainda aqui em Gênesis 13, já para fechar esse pedacinho aqui, olha, as pessoas que viviam em Sodoma, olha a evolução, como estava. Eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Tinha que ser feita alguma coisa. Eu me lembro lá do versículo, outra tradução, outra versão, que diz assim: Deus viu que o desígnio do homem era mau. Desígnio fala de planejamento para o futuro, né? Intenção para o futuro. E Deus chegou a ponto de falar para Noé: Noé, na minha presciência, eu estou suportando agora, mas na minha presciência, nessa evolução e na imaginação do ser humano, daqui a 120 anos, o cálice dele enche. O cálice da humanidade enche. Daqui 120 anos, você pode marcar aí que eu vou trazer juízo. Pastor, é ser muito longânimo, pastor. É eu ver alguém errando, matando, roubando, fazendo mal, e eu digo: não, mas eu vou dar um tempinho para ele. É interessante que Deus é justo e Ele é tão amoroso que Ele deixa a pessoa ir até enquanto Ele puder suportar. A Bíblia diz que a Sodoma e Gomorra, o anjo chegou e disse: olha, não dá para suportar mais, porque está cheirando mal no nariz de Deus. Quer dizer, o pecado de Sodoma está chegando lá no céu já, então não dá para suportar mais. Que coisa. Então, como é que funcionava mais ou menos antigamente, pastor Divino?
O homem pecava e o Senhor esperava passar a vida, né? Para poder acertar a conta. Mas imagina o homem, como o homem era longevo, né? E aí demorava para o homem pagar a conta, pastor Divino. Eu penso que Deus é assim. Penso não, e até lá, e Pedro escreveu sobre isso. Esperar mais um pouquinho, pode ser que ele arrependa. Não, mas o pecado dele foi grande. Não, mas dá para suportar mais um pouquinho. Quem sabe ele arrependa. Arrepende, né? E aí uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Às vezes você está no erro, a pessoa está no erro, e ele pensando, Deus não está intervindo não. Mas é porque ele está... A perspectiva de Deus é que a qualquer hora dessa você se arrependa. Tá tudo dando certo. Tá bom demais. As coisas. Estou vivendo um momento de prosperidade. É assim que alguém pensa, né? E aí, esse negócio. Aí Paulo fala no versículo 14 do capítulo 5. Aí ele diz: tudo isso porque a morte reinava, poderosa, pomposa. E aí ele diz até o período exatamente que ela reinava absoluta. Não tinha lei que a definia, não tinha lei que trazia punição. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Ninguém tocava nessa majestade, pastor Divino. Ninguém tocava nessa majestade. E ela reinava soberanamente. E aí ele diz assim, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, ou seja, inocentes, né? Nesse meio tinha justos, nesse meio tinha pessoas que temiam a Deus, mas até neles o pau caía, pastor Divino. Todos tinham que passar pela mão dela. E observar o seguinte, que a morte é maligna. A morte é um agir do próprio Satanás, né? Quem sabe um demônio do mal que vem para tirar a vida. E antes da lei até o justo, né? Que eu penso? Como é que eu imagino isso? O pavor da morte. Aqueles que não tinham temor de Deus, é como se alguém chegasse, pegasse ele pelo pescoço e estrangulasse. E ele olhava para a pessoa com aquele pavor total de morte. Por favor, não me mate, não me mate, não me mate. E a morte sorrindo, não, mato sim. E fazia a pessoa parar de respirar matando. Assim, eu estou imaginando, né? Mas quando ela chegava no justo, que ela sufocava, né? Que apertava o pescoço, vou te matar. O justo olhava para ela assim, pode matar. Você só pode matar o corpo, com a alma você não pode fazer nada. Minha alma está nas mãos de Deus. Quer dizer, é como se zombasse dela o justo. Passava pela mão dela, né? Hoje é diferente, o crente não passa pela mão da morte. Passava pela mão dela os justos, mas eles passavam por ela, não, você só vai me transportar para perto de Deus. Aleluia, aqui ela predominava. Hoje, pastor Divino, hoje os anjos seguem fazem vãos. Aleluia, glória a Deus. Então a morte reinava soberana. E aí, ela teve um período de vigência, né, que foi exatamente a época de Adão até Moisés. E aí ele diz que até mesmo sobre os que não cometiam pecado. E aí, semelhante à desobediência de Adão, aí ele fala assim, o qual era a prefiguração daquele que deveria de vir, né? Adão era algo que foi feito pela mão do poderoso e que recebeu a autoridade de governo sobre a estrutura terrena, terra, água, mar, em todas essas esferas aí. Mas ele peca, ele cai. Mas ele prefigurava aquele que haveria de vir. Quem? Jesus. Aquele que as profecias já falavam, já demonstravam que ele viria. Até mesmo quando aconteceu o pecado, já veio a palavra, vai vir um. E ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que no projeto de Deus havia a plenitude do tempo, né? Quer dizer,
o melhor tempo, o ápice do projeto de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo, né? Então, tudo que acontecia no Velho Testamento, até Adão, prefigurava Cristo, né? Aí você vê lá, José prefigurava Cristo, o cordeiro que foi morto para poder fazer uma vestimenta para Adão, prefigurava Cristo, os sacrifícios, tudo ali prefigurava Cristo, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa fulana reinava poderosa. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 15 do capítulo 5 de Romanos, olha o que Paulo diz: contudo, olha só, contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Aqui é como se ele dissesse, olha, aqui finda as comparações. Porque agora, esse segundo homem que veio do céu, ele é incomparavelmente melhor do que esse primeiro. Aleluia. Aleluia. Interessante que Deus via a morte, né? A própria morte estrangulando os servos dele. Os homens como Noé, Abraão, todos eles passaram pela mão da morte. Mas o interessante é que Jesus mudou tudo isso, né? Gente, a graça é um tempo glorioso. É como se Jesus dissesse assim, ó, nos meus servos, morte não toca mais não. E para isso ele venceu ela lá na cruz, né? Chega, né? E tem ela como inimiga. Ele diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, Jesus tem a morte como inimigo. É por isso que eu digo, irmãos, quando o crente chega ao momento final dele aqui na terra, Paulo usou a expressão dormir no Senhor, né? Dormir quer dizer descansar. Então a pessoa vai descansar das suas obras e esperar o arrebatamento, mas sem toque de morte. E ali a Bíblia diz que é os anjos que o convidam, ó, chegou a hora, vamos. Não é mais aquele estrangular. A Bíblia diz que Deus dá a respiração e a vida, né? O anjo só chega e corta a respiração da pessoa, está na hora de irmos para casa, vamos? Dá até saudade de que isso acontecesse hoje. Eita glória, aí não pode, pastor, ia perder 2, porque eu também hoje eu estava um dia desse sedento, desejando isso. Completando aqui o que eu gosto sempre de falar, vou falar para o prezado ouvinte, não precisa você ser meu seguidor, mas eu vou falar. Eu disse na igreja, falei, irmãos, olha, se Deus me der preferência, eu não quero ir no arrebatamento. Se isso caber a mim, né? Se couber a mim, eu não quero ir no arrebatamento. Eu quero ir antes. Porque se eu for no arrebatamento, eu perco algumas experiências que eu não quero perder. A primeira delas é de o anjo chegar, não é? Esse é o meu pastor. Eu dormir no Senhor e dar uma risada na cara da morte. Esse é o primeiro. O segundo é descansar no paraíso até o arrebatamento. E o terceiro é ressuscitar. Quem for no arrebatamento não vai ter nenhuma dessas 3 experiências. E eu não quero perder nenhuma delas. E aí, convém comigo? Quem vem? Aleluia. O Pedro disse que não vai, não vai. Aleluia. Aleluia. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões, pastor divino. Que coisa forte. Eu me lembro de Paulo falar assim, que as tribulações que passamos, não pode se comparar. Veja, você usando uma coisa, o peso de uma coisa negativa para comparar com o peso da coisa positiva. Aí ele disse assim, por um homem entrou o pecado, né? Aí você está dizendo aí, mas nem se pode comparar
com o que aconteceu positivamente depois, né? Às vezes tendo como objetivo o quê? Anular essa sentença de peso aqui, né? Fazer com que a humanidade não padeça eternamente por causa dessa desobediência de Adão. Só que a graça, ela veio com muito mais força do que a desobediência. A obediência de Jesus, ela teve consequência muito mais de peso, de maior peso, do que a consequência de Adão. E nós vimos no início, né, que a consequência da desobediência de Adão foi uma catástrofe universal. Inclusive até a natureza sofreu, a terra foi amaldiçoada. Mas mesmo com tanta catástrofe, com tanto peso que ela trouxe para a condenação, não pode comparar com o peso da glória que é o segundo Adão, que o segundo Adão trouxe, que é Jesus. Eita glória! Paulo está dizendo, olha, acabou aqui as comparações. Só para você ter uma ideia, o pecado reinou para valer. Mas veja bem, a graça, juntamente com todos os dons, abundou na humanidade, sobrepôs, cobriu. E ainda a graça, ela não somente abundou, lá no versículo 17 diz que ela abundou, e aí lá no versículo 20 diz que ela se multiplica, ou seja, superabunda. E aí lá no versículo 21, mais que isso, porque a graça também reina. Glória a Deus. Tudo isso foi para você saber que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Irmão, é interessante esse negócio aí. Olha, mesmo que a pessoa não conheça a Deus, mas o instinto de Deus inibe ele do pecado. Ele pode pecar, mas o que ele puder puxar para trás, ele faz, né? Por temor, por instinto de Deus. Já a graça, o que você puder encher dela, abundar dela, você vai correr atrás para abundar cada vez, porque quanto mais você enche, mais você quer se encher. Ela é infinita, né? A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Quanto mais você quer, mais você tem desejo de ter. E quanto mais você possui, mais perto de Deus você chega e mais longe do pecado você fica. E aí o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer encher-se de Deus, Ele vai agradar o teu coração, vai transbordá-lo. Eu me lembro quando Jesus foi expulsar um demônio daquele gadareno lá, a preocupação do demônio não era outra coisa. Olha o que ele disse, eu sei quem tu és o santo de Deus. Quer dizer, não tem pecado. Quando você fica, então, nessa vida de não pecar com Jesus, até os demônios te temem. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, agora são 11h03, não sai daí, porque daqui a pouco voltaremos. Um rápido intervalo. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edsepol e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro. Agora são 11h04. Nós já estamos partindo para a parte final do programa. Tá tão bom, tá tão gostoso, o assunto está muito empolgante, mas nós vamos ganhar tempo ainda. Nós não vamos dar um abraço ao nosso povo. Hoje não demos nem um abraço ao nosso povo. Um abraço aí para a irmã Érica Cibele, que está sempre conosco. A irmã Luciene Andrade está aqui, a minha maninha, glória a Deus. O irmão Alceu Batista, o presbítero Janderson também está lá presente, glória a Deus, conosco ali nos bastidores. A missionária Alzirene também conosco. A irmã Marlene Andrade também, glória a Deus. Lá no Pará está a irmã Maria Raimunda, minha cunhada, com o Gernaldo também, que não perde o programa, está presente. E também lá está o pastor Raimundo Nonato, também participando. Glória a Deus, muita gente, pastor Divino, participando conosco aí. Vamos voltando então. Aqui, versículo 16. Não se compara a graça de Deus.
com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. E aí, continuando ainda, versículo 17, pois se pela graça de um, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou, por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça. E aí, detalhe, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Pastor Divino, reinar em vida, que mistério é esse, Pastor Divino? Interessante que o pecado tirou o reinado de Adão, né? Já a graça nos devolve o reinado, esse domínio, né? Devolve essa faculdade, né? Maravilha. Eu lembro aqui, pastor Eudes, Deus falando lá assim, no Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades faz com que ele vire o rosto de vós. Mas aí vem Jesus e pega essa inimizade que o pecado fez entre Deus e o homem, né? Porque Deus é santo. Ele não pode tolerar pecado, né? Porque ele é santo. Ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Segui a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí vem Jesus para reconciliar esse homem com Deus, para torná-los amigos novamente. O que ele faz? Vence um pecado, crava a culpa do homem, né? A sentença do homem na cruz, justifica o homem, perdoa e reconcilia ele com Deus. Eita, que coisa, hein? Aí Deus aceita. Meu Deus. Você viu que lá atrás, quem reinava era a morte absoluta. E aí aqui, Paulo fala que se pela transgressão de um só homem, a morte reinou, ou seja, Adão pecou, passou a legalidade, direito, né, para a morte reinar absoluta. Mas quando ele diz que muito mais os que recebem aqui, já entra nós, muito mais os que recebem, ou seja, isso é uma faculdade, pastor Divino. Ou seja, esse direito foi conquistado, Cristo conquistou. Agora eu tenho que receber, porque foi algo conquistado, mas agora eu tenho que apossar-se disso. E eu aposto disso como? Através da minha aceitação de Cristo, estando com Cristo, do lado de Cristo, sendo campeão com Cristo, sofrendo com Cristo, amando a Cristo, confessando a Cristo diante dos homens, diante do mundo espiritual. Em tudo isso nos leva a tomar posse desse reino de volta. Lembre-se que a morte dominava e até mesmo controlava. Agora, Paulo aos Gálatas fala do domínio próprio. Só tem domínio próprio quem reina. Só tem domínio próprio, pastor Divino, quem tem autoridade para reinar na jurisprudência, né? Na jurisdição. E isso só quem faz é Cristo. E olha só como que a gente reina. A Apocalipse capítulo 1 diz assim, ele nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele glória. Aleluia. Reis pelo perdão do pecado, né? Através do perdão do pecado, por Jesus, através do perdão do pecado. Então nós já vimos dois reinos aqui. Nós vimos o pecado, aliás, vimos a morte. Agora vimos que aqueles que apossam-se, que aceitam, que vêm ou que recebem da transbordante provisão da graça, isso é mergulhar mesmo, pastor. É mergulhar, da transbordante, né? Não é aquela coisa de... Porque hoje a graça, o homem com Deus, sem Deus, tudo vive graça. Agora, mergulhar na transbordante graça, isso faz a diferença. Interessante. O ser humano do reino do pecado, ele é súdito, escravo, né? Do reino de Deus, ele é rei também. Porque no reino de Deus não tem súdito, né? Jesus disse assim, aqueles que sofrerem comigo reinarão.
E aqueles que vencerem sentarão no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu trono, com meu Pai no seu trono. Glória a Deus, glória a Deus. Quer vencer? Venha, passe para cá. Passe para o lado de cá, o lado daqueles que vencem. Então veja, os que recebem da abundante graça são capazes de reinar, pois a vida resulta da abundante graça. E aí, o dom da justiça apaga o juízo. E isso nós vemos aqui no versículo 16, que o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, ou seja, todos fomos condenados. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. O que que trouxe a justificação? Cristo. O segundo Adão, ou o último Adão, ou o segundo homem que veio do céu, segundo Paulo aos Coríntios. Então, o dom da justiça apaga o juízo, ou seja, a sentença. A sentença é apagada, é rasgada. Paulo aos Filipenses, ou Colossenses, nos traz esse esclarecimento, que é rasgado, a cláusula contratual da dívida é anulada. E aí, o juízo procede do pecado, ou seja, a transgressão, a condenação, ela é oriunda do pecado, elas vêm do pecado. Interessante que, observando não falando ali, pastor Eudes, que a condenação veio através de um só que pecou. Agora, como através dele todos pecaram, a graça veio por causa de todos os pecados, por causa da transgressão de muitos agora, de todos. Porque quando Deus enviou o seu filho, ele não olhou só a transgressão de Adão, não é que condenou, mas ele já veio tendo a visão de todos. Porque é individual, a salvação é individual, assim como a sentença do pecado também é individual. A Bíblia diz: o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai, mas cada um será sentenciado pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Assim também é a salvação, né? Ela é individual, não tem como alguém passar, não, sou salvo, eu vou te dar da minha salvação. Não tem como. É decisão pessoal, né? E nessa decisão nessa decisão pessoal só vai receber essa abundante graça aqueles que decidirem, né? Jesus é salvador do mundo todo. O desejo de Deus, a salvação era tão abrangente que Deus amou o mundo de tal maneira. A salvação em Jesus é para o mundo todo, é para cada um do que nasceu e vai nascer aqui na terra. Mas acontece que a rejeição é muito grande. Jesus disse assim: a porta é estreita, apertado o caminho, e são poucos que entram. Mas o convite fica: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, glória a Deus. O pecado entrou no mundo, mas o amor de Deus também entrou junto, restaurando, né, meu pastor? E aí no versículo 18 do capítulo 5 de Romanos diz: portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A todos os homens. Veja que o pecado entrou por meio de um só homem e arrebentou todos. Ele foi covarde, né? Porque através de da matriz, ele contaminou tudo o restante. Agora, por meio de Cristo, Cristo veio e ele não foi localizado. Ele não voltou lá atrás, como alguém acha que resolve. Alguém que o ente querido já se foi. E aí agora ele fala assim: não, eu tenho que fazer um sacrifício porque ele já foi. Ele morreu e ele morreu devendo, agora eu vou ter que fazer aqui uma procuração para que eu possa fazer alguma coisa por ele que morreu. Cristo não voltou lá atrás para pagar ou para anular aquela cena lá atrás, não. Cristo veio e fez um sacrifício perfeito por todos, pastor, por todos. E aí, aqueles que passaram, ele teve um tratamento, mas ele fez algo de presente e futuro, algo que anulou a sentença
e abençoou toda a multidão, abençoou toda a raça humana. E aí, eu que não tinha nada a ver com esse peixe, hoje eu estou aqui crente em Cristo Jesus, entendendo que Ele é Senhor, e sendo partícipe da bem-aventurança, porque Ele disse: aqueles que não viram, mas creram, são bem-aventurados. E aí nós estamos aqui, pastor Divino, porque nós não vimos, mas estamos vendo Jesus vive para sempre. Eu olho, observo a profundidade do amor de Deus. Deus poderia, após perdoar o pecador em Jesus, pensar assim: ó, tudo bem, eu te perdoei, você fica aí no seu cantinho, e é o seguinte, eu fico com a orelha em pé contra você, que você me traiu, você tal. Mas o que é que Deus faz? Quando Ele perdoa a pessoa, Ele diz assim: olha, eu lancei o teu pecado no mar do esquecimento e dele jamais me lembrarei. Tu é meu amigo. Agora tu é meu amigo, eu confio em você. Vou te dar dons espirituais, vou te dar revelações da vida eterna, vou te dar a graça de uma maneira completa. Quer dizer, ele não fica relembrando, né? Verdade. Eu vi o pastor José Gomes Pega, aí ele disse assim: nós não temos passado, mas o diabo não tem futuro. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos relembrar a questão dos reis, então, dos reinos. Então nós temos a morte, que reinou poderosa, pomposa. Aí nós temos aqueles que receberam a transbordante provisão, também podem, através do dom da justiça, reinar em vida. Ou seja, mesmo um carnal, um carnal, digo no sentido de viver ainda nessa terra, né? Não é aquele que vive as coisas do pecado. Também aquele que viveu, que mergulhou na transbordante da provisão da graça, pode reinar em vida. É através do Espírito ter domínio próprio, servir a Deus. E às vezes, pastor Eudes, alguém pega esse versículo e fala: não, eu tenho que ser rico, a Bíblia diz aqui que eu tenho que reinar em vida. Mas esse reinar é espiritual, quer dizer, é dominar, é ter domínio, né? Isso é forte, pastor. Ter domínio sobre si, ter domínio sobre as situações, é ter autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre demônios. Isso é reinar como Jesus reinou. Jesus, alguém falou assim: tu és rei. Ele disse: para isso nasci, para isso vim ao mundo. No entanto, era pobre. Só que ele reinava sobre a natureza, reinava sobre a morte, reinava sobre o inferno, reinava sobre o pecado, sobre tudo. Esse reinar é espiritual, não vai cair nessa, não. Agora eu tenho que ficar rico, porque eu tenho que reinar em vida. Até porque o contexto aqui não cabe, eu tenho que forçar muito para encaixar esse negócio aí, viu? Verdade. É um fato isolado, Então, esse reinar aqui não é os impérios, não. Não deixe as pessoas te convencer por emoção, seja racional na palavra de Deus. Lembre-se que nós estamos estudando Bíblia, versículo a versículo. Essa forma aqui é a forma mais prática que tem, para que você extraia lições profundas. Então nós já descobrimos dois tipos de reis. Hoje nós temos ainda um outro rei, sabe quem é? O pecado. E aí o pecado reinou na morte. Que coisa, o pecado é que foi mais malandro, né? Ele já reinou já na sombra da morte ali, né? Usando de alguma forma a morte. Até porque o próprio Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Uma venda casada, né? Uma parceria. É uma parceria, realmente. Era um parceiro, quer dizer, você dá a primeira paulada e eu degolo. Uma parceria maligna. E aí, qual é o último rei que nós temos aqui? A graça. Assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você poderá reinar em vida e ter um rei que era a graça na sua vida, predominando na sua vida. Meus irmãos em Cristo, nós chegamos ao fim da lição de hoje.
que ela foi do versículo 12 do capítulo 5 de Romanos até o versículo 21. E nós vimos bem aí Adão, Cristo, o primeiro Adão, o segundo Adão. Nós vimos o resultado dos atos. O resultado de Adão foi transgressão, foi condenação, foi morte. Nós, através de Adão, não sei se eu poderia falar eleger, porque a eleição é algo que é do desejo, né? Mas lá foi uma ditadura mesmo, foi algo imposto pelo reino das trevas. Mas aí nós temos o outro resultado. Cristo trouxe vida e nos fez reis e sacerdotes. E aí nos pôs uma graça reinando sobre nossas vidas. Então, são os resultados do primeiro Adão e o segundo Adão. E aí Paulo fala que não há comparação. A comparação se deu até certo ponto, no sentido de primeiro e segundo. Daí para frente, acabou-se. Então, você que está nos ouvindo, você que ainda está na servidão do pecado, você que acha que tem domínio sobre si, quando na verdade você tem sido um escravo do pecado, você tem vivido uma vida de pecado, você tem vivido uma vida de alegria temporânea, uma vida de tristeza permanente. Eu quero dizer que o Rei Graça, que reina, que Paulo fala aqui, está ativo e você poderá encontrar com Cristo ainda hoje, quem sabe, porque nós vamos ministrar uma oração agora e você pode até mesmo aceitar Jesus agora onde você está. Você pode simplesmente se arrepender dos seus pecados, porque o Espírito Santo já convenceu você e você já está até mesmo aí chorando em lágrimas. E eu quero te dizer que se você convidar o Senhor Jesus para a sua casa, Ele vai entrar e vai fazer morada, vai ter festa na sua vida, vai ter festa na tua casa, e você vai ver que isso que você está vivendo é mera escravidão do pecado e da morte, porque o salário de tudo isso é morte mesmo, mas Cristo traz vida e vida com abundância. Pastor Divino, vamos abençoar o povo? Sim, prezado amigo, o que é salvação? Salvação é Jesus vindo e desmanchando todo esse emaranhado que o pecado, que Satanás, através do pecado, colocou à humanidade. E você pode ser o homem mais justo, o mais honesto que tem, mas se você não passou por Jesus, você está nesse emaranhado. Só Ele pode tirar todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Só Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos amou até o fim. O Senhor nos amou de tal maneira. Ah, Senhor, eu sei que cometemos pecados, a humanidade comete pecado que envergonha a qualquer ser humano, que envergonha o Senhor também. Mas o Senhor não levou isso em conta. O tempo da ignorância o Senhor não levou em conta. Antes o Senhor proporcionou a salvação, a libertação, o lavar-se do pecado, remir-se do pecado, justificar. E para isso o Senhor enviou teu Filho amado, Jesus Cristo. E eu te peço, ó Deus, que através de Jesus o Senhor abençoe cada ouvinte. Se tem alguém que está nos ouvindo que está doente, eu ordeno essa enfermidade a sair. Eu ordeno essa dor a sair no nome de Jesus. Se tem alguém que está hospitalizado, ó Deus, está ouvindo esta palavra, esta oração, eu ordeno que esta pessoa seja curada no nome de Jesus Cristo. E se tem alguém, Senhor, precisando de uma resposta, de uma bênção do Senhor, eu peço, Senhor, abençoa cada um, Senhor. Responda, Senhor, as indagações de cada um, porque o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor nos ama, cremos nisso porque a tua palavra diz. Deus abençoa o nosso prezado ouvinte, abençoa cada família,
No nome de Jesus te pedimos, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém. Meus irmãos em Cristo, chegamos ao término de mais uma edição do programa Bíblia em Foco. E aí amanhã, se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos aqui com o pastor Juraci, através da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor da Escola Bíblica ou até mesmo aluno, não perca a programação de amanhã, porque ela é feita em cima de uma antecipação da aula de domingo. Então, eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida, para a sua congregação, para a sua igreja. Não perca, porque o pastor Juraci vai estar aqui abençoando-nos através da lição. Pastor Divino, por favor. Então tá, que Deus abençoe sua vida, dê-lhe uma noite de paz, um final de semana feliz. Vá para a casa do Senhor, louvar o Senhor, adorar o nome do Senhor, porque enquanto você estiver adorando, Ele está provendo tudo de bom para você. Deus abençoe, prezado ouvinte. Meus irmãos, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua presença. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar segunda-feira, nós estaremos de volta aqui. Amém? Um grande abraço. Aquele abraço. Rádio Paz FM.